O dente milagroso. A fé é como um anel, um aro. A compaixão do Buda é como um anzol, ou como o cajado do pastor. As duas coisas podem se conectar e as bênçãos do Buda entrarão onde quer que haja abertura para tal graça. Um exemplo disto é o conto da velha que atingiu a iluminação com a ajuda de um dente de cachorro. Os fiéis têm sempre venerado os dentes e os ossos de santos como relíquias sagradas. Acredita-se que estes restos estão impregnados de presença espiritual. Certa vez, havia uma velha mulher cujo filho era um mercador. Ele frequentemente juntava-se a uma caravana e ia a negócios para a Índia distante. Certo dia, sua mãe disse: Bodh Gaya, na Índia, é o local onde o perfeito Buda atingiu a iluminação. Por favor, traga-me uma relíquia abençoada de lá, um talismã que eu possa utilizar como foco de minhas devoções. O colocarei no altar, orarei e prostrarei-me diante dele como uma representação material do corpo abençoado do Buda. Muitas vezes ela repetiu o pedido. Porém, cada vez que seu filho retornava de uma viagem de negócios à sagrada Índia, ele percebia que havia esquecido o pedido fervoroso de sua mãe. Por muitos e muitos anos ele não trouxe o que ela tanto queria. Um dia, quando ele estava aprontando-se para partir novamente para a Índia, sua mãe disse: Filho, lembra minhas palavras na tua viagem. Desta vez, se não me trouxeres uma relíquia de Bodh Gaya para usar em minhas prostrações, me suicidarei na tua frente. Ele ficou chocado com a intensidade inesperada do pedido da mãe. Prometendo satisfazer o desejo da mãe, ele partiu. Por fim, depois de muitos meses, seus negócios estavam feitos e ele aproximava-se de sua terra natal. Novamente, havia esquecido de adquirir para sua mãe uma relíquia genuína do Buda. Foi somente quando ele se aproximou da casa da mãe que lembrou as palavras dela. O que farei? Ele pensou. Não trouxe nada para o altar de minha mãe. Se chegar em casa de mãos vazias, ela se matará. Olhando ao redor, em desespero, ele localizou o crânio seco de um cachorro na beira da estrada. Apressadamente retirou um dente do crânio e enrolou-o em seda. Chegando em casa, ele reverentemente apresentou o pacote à mãe. Aqui está um dos dentes caninos do Buda, disse. Comprei-o na terra natal do Senhor Buda, a Índia. Utilize-o em tuas orações. A velha acreditou. Ela tinha fé no dente, sem duvidar por um instante que não fosse do próprio Senhor Buda. Ela lhe oferecia orações e prostrações constantemente, como a genuína corporificação de todos os Budas. Através de tais práticas, ela encontrou inabalável paz de espírito. Que procurou por tanto tempo. Milagrosamente, do dente do cachorro, começaram a emanar incontáveis pequenas pérolas translúcidas e ondas de luz e arco-íris. Todos os vizinhos deleitaram-se ao encontrar uma bênção desse tipo, livre para ser tomada ao altar da mulher, onde reuniam-se diariamente. Quando a velha mulher finalmente encontrou a morte, um dócil de luzes de arco-íris a cercava, e todos reconheceram no sorriso beatífico de sua sábia face que ela tinha alcançado grande realização espiritual. Apesar de um dente de cachorro em si conter poucas bênçãos, o poder da fé inabalável da mulher garantiu que as bênçãos do Buda entrassem naquele dente. E assim, um mero dente de cachorro tornou-se igual a uma autêntica relíquia do Buda. E muitos elevaram-se. Muito boa noite.
É um prazer enorme estar de volta aqui, mais essa segundona abençoada, nesse feriadão de 21 de abril. Apesar da gente não ter muito mais essa cultura aí, muito fervorosa, né? Na época que eu estava na escola ainda era um pouco mais forte. Hoje é só a possibilidade de não ter aula e ficar em casa, ou então viajar e depois pegar 15 quilômetros de congestionamento na volta. Até que eu vindo para cá, eu fiquei preocupada em pegar congestionamento, mas já não estava não, porque acho que todo mundo ficou muito preocupado e vieram bem cedo. Então estava bem tranquilo para pegar a estrada para cá. Pelo menos a Bandeirantes é em Anhanguera. As outras eu não sei dizer. Mas é um feriadão, né? Final de feriadão, foi aí um feriadão grande, começou lá já na quinta-feira à noite e está finalizando agora. E nada melhor do que um conto como esse, nessa sabedoria indiana, sobre o exercício de fé, do quanto a gente é movido por essas crenças, independente da religiosidade, porque aqui a gente não está falando só de fé religiosa. A gente está ampliando esse espaço para entender a fé como um todo. E fé significa também toda a intensidade de credibilidade que você coloca em cada ideia, em cada conceito, em cada sentimento, em cada emoção que te compõe. Então, a maneira como você se enxerga é o nível de fé que você tem, baseado naquele conceito, na tua visão de si mesmo. E isso provoca milagres em nós. O interessante é perceber que, mesmo sendo um conceito negativo, também provoca milagres negativos. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a crença, a intensidade do valor que você dá para cada crença que você tem dentro de você, cada conceito, cada percepção, é capaz de fazer você se tornar aquilo, tanto negativamente como positivamente. Nesse conto fala objetivamente sobre a fé religiosa, a fé no milagre, a fé na energia extrafísica. E isso a gente já não tem mais como questionar, porque nos 4 cantos do mundo a gente já sabe, já tem confirmações em cima de confirmações de todas as vertentes, em todas as áreas, do poder dessas energias externas, das energias extrafísicas. Fundamentalmente, principalmente aquelas que a gente não vê, não enxerga, não são palpáveis. E não é porque elas não são vistas com essa nossa visão de olho humano que elas não existem. E as físicas por aí afora estão provando cada vez mais, a própria medicina. Com todos os tratamentos que têm sido recebidos de braços abertos pela medicina tradicional dentro dos hospitais, né? Então, eu vi outro dia uma notícia super bacana que um hospital no Rio de Janeiro liberou e, inclusive, facilitou a entrada de reikianos, né? As pessoas que aplicam reiki, que vão em dias lá alternados, específicos, para aplicar reiki nos pacientes. Porque acalma, faz com que os pacientes se disponibilizem mais para os tratamentos, tanto das doenças crônicas, quanto das menos invasivas e as temporárias. E os resultados são incríveis. Aqui em São Paulo, eu já fiz um programa falando sobre isso, no Albert Einstein, se não me engano, um médico que depois foi eu acho que eu não sei direito se era um cardiologista, um chefe da cardiologia do Einstein, que depois eu vi que foi uma das pessoas que falou naquele filme Eu Maior, logo em seguida que foi lançado. E ele permite, inclusive ele faz no prontuário do paciente, na ficha de
Internação, ele pergunta qual a sua religião para o paciente. E o paciente falando, sou evangélico, sou católico, sou espírita, sou budista, o que você faz de prática? Pratico yoga, pratico meditação. Então, ele busca profissionais da área que possam estar com essa pessoa periodicamente para ajudar no tratamento. Então, isso já não é mais segredo, já não é mais mito, já não é mais bobagem, como até um tempo atrás diziam algumas pessoas intelectuais, ditos intelectuais, né? Que isso era coisa de gente ignorante. E na verdade, ignorantes são as pessoas que dizem isso. Porque não tem mais como nós negarmos esse poder da energia. Nós somos pura energia. Tudo que está ao nosso redor é pura energia. E esse texto, esse conto indiano, fala exatamente sobre essa movimentação interna, esse exercício da fé, nessa energia, que você pode nomear de qualquer maneira, não importa. A nomeação é uma questão de rótulo, de etiqueta, de classificação. E é uma simbologia, né? Um milhão de vertentes aí que praticam a religiosidade tem uma infinidade de terminologias que, quando a gente vai estudar a similaridade entre elas, a gente chega à conclusão sempre que todas estão falando da mesma coisa, só com símbolos diferentes, algumas práticas, alguns rituais diferentes, mas todo mundo fala da mesma coisa, que é essa busca para essa iluminação. A iluminação nada mais é do que a consciência plena, absoluta de si, da existência por completo, da não separatividade, de absolutamente nada. Nem eu com você, que está me ouvindo, nem você com os seus semelhantes, com os seus colaboradores, com as pessoas com quem a gente cruza no trânsito, dentro do ônibus, no metrô, o carro vizinho, o guarda que está sinalizando, as pessoas que estão comandando os radares, as pessoas que estão anotando as pessoas que cometem faltas no trânsito, todo mundo faz parte de um todo. E isso é uma dificuldade muito grande ainda num mundo dual como nós vivemos, onde a gente ainda se norteia na vida com duas frentes opostas nos extremos, que é ou é feio ou é bonito, ou é ruim ou é bom, ou é alto ou é baixo, ou é bom ou é mal. Então, essa separatividade do nosso universo dual causa uma infinidade de dores. Porque quando eu entendo o universo desta forma, nesse exercício de fé, nestas crenças, no dia a dia, a gente entende que nós somos rivais, eu e o mundo. E essa separação, trazendo a conotação de rivalidade, faz com que a gente se perca da essência verdadeira. Eu não entendo que aquele ser que veio até mim, que agiu de determinada forma, às vezes agressivamente, às vezes amorosamente, é nada mais do que fruto do que há dentro de mim, me trazendo a sinalização de como eu estou nesse momento. Então, se alguém chega me agredindo, essa é a minha agressividade interna, que está sendo mobilizada, que está mobilizando o que há de agressividade no outro e trazendo essa percepção para mim. Quando a gente começa a entender o mundo como uno, sem divisão, como um organismo vivo, onde cada um de nós somos células preciosas e insubstituíveis nesse organismo, que é a nossa existência, a gente para de entender o mundo como adversário. Para de entender as coisas como adversários. E é muito difícil. É um treino diário. Porque nós estamos com essa cultura dual, onde ou é isto ou é aquilo, tão enraizado dentro de nós, que essa percepção é um
é fruto, ela vai chegar com o fruto de um exercício diário, de minuto a minuto, de segundo a segundo, você entendendo que cada detalhe do seu dia vem como instrumento facilitador de você despertar a sua consciência em você, por você, para você, com você. E aí sim, nós chegamos nesse estágio de iluminação tão desejado por uma infinidade de nós, como diz no texto do conto indiano, dessa senhora que tinha uma fé muito grande na crença, na cultura dela, de que uma parte, um osso ou um dente de uma entidade, um ser estabelecido como ídolo lá na vertente religiosa deles, seria capaz de trazer o despertar dela para dentro dela. E o movimento dela era tão fervoroso, ela colocou toda a intensidade da crença dela, que foi capaz de transformar aquele simples dente de cachorro, pela tamanha fé dela, em algo milagroso, que trouxe a tão almejada iluminação dela. Em todas as nossas realidades, nós temos a mesma possibilidade. Nós já fazemos exatamente isso, só que de uma maneira não consciente, como eu havia dito há alguns minutos atrás. Aquilo que você acredita, mesmo não sendo real, você acredita que o mundo é seu adversário, você bota uma fé tão grande nisso, tão absoluta como a senhora no dente de cachorro, que você é capaz de transformar o mundo inteiro como seu adversário. Trazendo situações e circunstâncias extremamente penosas, doloridas, com a mesma função de sempre, ser facilitador do seu despertar, mas vindo com conotação de muita dor, porque você deu crédito desta forma aí dentro de você, e não há quem possa chegar perto de você capaz de dizer, meu amigo, olha só que bobagem, ninguém está contra você, o que nós estamos, está todo mundo disponível, isso você pode encarar como facilitador, olha de uma outra maneira, olha por este prisma, e não há meio de você acreditar, porque a tua fé naquilo é tamanha que você é capaz de tornar esse mundo como seu grande adversário. E a maneira como você vai exercitar o seu processo de despertar e iluminação é extremamente dolorido, porque é isso que você decidiu acreditar. E isso não é placebo, como algumas pessoas entendem. Isso é alimento de vida. Se você acredita dentro de você que você é capaz de lidar com absolutamente todas as vertentes do universo, no mundo, as circunstâncias de vida, não há ninguém no mundo concreto, nem no metafísico, extrafísico, capaz de convencer você que você não é capaz. Porque você alimenta esta energia dentro de você, assim como a senhora do texto alimentou a ideia, a crença fervorosa de que aquele dente que o filho tinha trazido era o dente de Buda. E a fé dela foi tamanha que foi capaz de transformar aquilo na realidade. Porque é isso, esse funcionamento da energia do cosmos, do universo. Você bota um quanto de energia ali, você transforma aquilo. Porque você abre o portal da possibilidade. E aí a energia divina entra por essa fresta. Como aconteceu nessa história, nesse conto indiano, a senhora exercitou e colocou a energia dela de fé, de crença tamanha naquele dente de cachorro, que ela abriu o portal para que a energia búdica pudesse penetrar ali e começassem a acontecer os milagres. Existe uma frase que eu não me lembro agora exatamente de quem é, mas que diz assim: você tem duas maneiras de encarar um milagre. Você pode entender que um milagre são consequências de bênçãos da tua vida, recebidas de presente, ou você pode encarar
a vida como um milagre. Quantas vezes você vivencia dessa maneira a tua realidade? Em quantos momentos você enxerga a tua vida como um milagre já completo? Em que outros momentos que você acredita que a vida é labuta, é dificuldade e que você precisa e almeja ardorosamente por um milagre? Isso é fundamental para a nossa condução diária de vida. Como a gente está se conduzindo efetivamente com todas as tuas crenças, com todos os conceitos que você aceita como verdade do seu coração, na sua mente. E a fé que você deposita em cada um deles. E o milagre que você faz acontecer, depositando essa fé em cada crença que você escolhe alimentar dentro de você. Presta atenção que a qualidade do seu caminhar é proporcional, diretamente proporcional ao nível de fé em cada conceito que você assume aí dentro de você como verdade. Se você decide que na sua vida você tem direito à abundância, à prosperidade, à bem-aventurança, à alegria, a soluções fáceis, rápidas, simples, é essa energia que você vai alimentar dentro de você e é essa energia que vai facilitar, promover a abertura do portal na tua vida para que os milagres apareçam de maneira clara, objetiva, simples, fácil. Presta atenção na qualidade da energia que você emite de dentro de você. Você é a origem. O Buda, o teu Deus de devoção, Cristo, não importa o nome que você dê, espera essa abertura desse portal, daí de dentro de você, para que os milagres aconteçam. E você é quem decide aonde você vai abrir, quantas portas você vai abrir, quantos portais você vai deixar disponível para o seu Deus de devoção agir. Tem na crença católica uma fala de Cristo que atribuem a Cristo, que é assim: me ajuda que eu te ajudarei. Isso significa o quê? Faça apenas os seus 10%. E os seus 10% é só você abrir o portal do teu coração, que os outros 90% é Ele quem faz. Então pensa nisso. Ai, temos ainda um tempinho para mandar os beijos, abraço, aperto de mão, cheiro, a máxima, a cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Ei, beijo! É muito beijo e muito aperto e muita cafungada no cangote do meu bigatão, do meu afilhado sobrinho Lorenzo, que aniversaria hoje, faz 3 aninhos. Lindo, lindo da Dinda, amo você. Parabéns, queridão. Junto com ele também a Selma Santana, que faz aniversário hoje também. Parabéns, querida. Parabéns também para Márcia Dalmédico Verde, que faz aniversário amanhã, dia 22. Junto com ela, parabéns para a doutora Suleide de Chiaccio. E a Laura Cipriano, linda de viver, parabéns. Parabéns também para o Luiz Muniz, a Iris Santa Rosa e a Vera Guglielmi, queridas, que fazem aniversário dia 23, quarta-feira. Parabéns também para Helena Siqueira, o Fabiano Molinari, o Cláudio Melo, Fernando Camargo, Rafael Bersan e a Valéria de Carvalho, que aniversariam dia 24 de abril, quinta-feira. Parabéns para a Maga Mystic, para o Luiz Peracini e para o Maurício Nasser Masquieto, que fazem aniversário dia 25 de abril, sexta-feira gorda. Parabéns para o Walter Brandão Cauara, que faz aniversário dia 26, sabadão. E finalmente, parabéns para o Edmundo Veloso, Jane Sofiati, Anderson Prado e a Maria Marta Avancini, linda de viver, que faz aniversário dia 27 de abril, domingão. Parabéns, Martinha, linda do meu coração. Um beijo para vocês, todos que aniversariam esta semana. Olha, queridos, lembrando que agora acabou o feriado, então voltamos à nossa atividade normal. E as 2 rodas de Diksha que eu comando lá no interior, uma em Vinhedo, quarta-feira,
às 20 horas, a Diksha da Roda Nirvana, lá no Espaço Verde Luz, e a Diksha da Íris, a Roda Íris, dia 25, na sexta-feira, às 20 horas também, lá em Valinhos, ok? Eu aguardo todo mundo. Uma semana cheia de iluminação, cheio de despertares, cheio de mergulhos para dentro de cada um de vocês. Um grande beijo, uma excelente semana e até segunda-feira que vem. Beijo, beijo, beijo!